No início desse ano a gente fez um post no Facebook pedindo que vocês enviassem algumas perguntas pra gente sobre o universo da cultura pop japonesa para que respondêssemos por aqui. Vocês enviaram algumas dezenas e nós escolhemos algumas e reunimos elas em 5 tópicos. O primeiro sobre animes que teriam sido dublados mas nunca exibidos oficialmente aqui no Brasil, o segundo sobre animes exibidos em canais mais obscuros, o terceiro sobre trilhas sonoras, o quarto sobre mercado de mangás e o quinto sobre a gente mesmo. Se você quiser pular para algum desses assuntos, o timing certo vai estar na descrição desse vídeo. Mas sem mais delongas, vamos às respostas. O Adriano Santos perguntou: animes e tokusatsu que foram dublados mas nunca exibidos, como Kamen Rider Kuga, Pet Label, as demais temporadas de Slayers, isso é verdade? E quais outros que foram dublados mas nunca exibidos? Cara, tá certo em partes, vamos pelos títulos que você mesmo mencionou. O Kamen Rider Kuga ele chegou a ser oferecido para várias emissoras aqui no Brasil lá no início dos anos 2000, mas ninguém quis comprar. Na época a Band era a emissora mais favorável para exibir a série, já que ela levava ao ar o Band Kids, mas o negócio acabou não rolando e a dublagem do Kuga mesmo nunca aconteceu. Inclusive tem uma entrevista aqui no nosso canal com o Luiz Angelotti, que era o responsável pelo licenciamento da marca aqui no Brasil na época. Depois dá uma olhada, o link tá na descrição também. Sobre Slayers, o que tinha sido comentado na época é que a Band tinha comprado as 3 séries para TV, Slayers, Slayers Next e Slayers Try, mas só exibiu a primeira como tapa-buracos nas noites do canal. Na época que o Band Kids já tinha ido pro saco, e aí eles resolveram, eles tinham lá o Slayers, o que a gente faz com isso aqui? Tem esse horário vago na noite, e botaram lá. A gente não tem uma prova 100% de que todas as séries de Slayers foram dubladas, mas uma época a Rede 21, que é um canal do grupo Bandeirantes, exibiu a primeira série e no site dela tinha um guia de episódios dos episódios que iam ao ar no dia seguinte. E chegou a aparecer o guia de Slayers Next. Então indicava que a Band tinha aqueles episódios para exibir, mas no fim das contas acabou não exibindo nem na Rede 21. E se teve algum anime que foi dublado, mas nunca exibido em lugar nenhum, o que mais rolou na verdade foram animes que foram exibidos na TV paga normalmente, foram comprados por TVs abertas, para exibir na TV aberta, obviamente, e nunca foram exibidos, ficaram mofando lá no freezer. É o caso de Pet Label e Gundam Wing, por exemplo, que foram comprados pela Globo, mas nunca foram exibidos. Respondido? Bom, vamos para a próxima. O Vitor Olavo Roca, ou Rocha, não sei falar o seu sobrenome, desculpa, mandou o seguinte: no final, Scaflowne foi mesmo para a geladeira da Globo, mas chegou a ser dublado? Essa história do Scaflowne surgiu ali no finzinho dos anos 90 e o que se comentava na época é que a Globo tinha comprado o Scaflowne juntamente com o Samurai X em uma feira de TV da vida. O Scaflowne teria sido rebatizado de Visões da Imaginação e teve gente que jura de pé junto que assistiu um episódio na madrugada entre o fim do Corujão e o começo do telecurso. Mas isso tudo é boato, a gente não tem como confirmar exatamente que Scaflowne passou pelas mãos da Globo, da mesma forma que Let's Go quase passou na Rede TV, Cavaleiros do Zodíaco quase passou na Rede TV também, por aí vai. A gente até chegou a indicar o filme da série para Focus Filmes lançar aqui no Brasil, mas acabou não rolando. Bom, o Alex Casablanca pergunta: é verdade que o anime Evangelion seria exibido pela Band, mas foi vetado por causa da sua temática envolvendo religião? Bom, até onde a gente saiba não, mas nada impede que Evangelion tenha sido sim oferecido para a Band em alguma época ali, provavelmente na época do Band Kids, que estavam tentando empurrar todo tipo de anime para a Band. O que é muito normal as emissoras receberem conteúdos para avaliar se elas querem comprar aquilo ou não. Então pode ter acontecido, mas até onde a gente saiba, não. O Rafael Doidão, meu xará doido da cabeça, mandou o seguinte: será que canais como Gazeta e Cultura chegaram a passar animes? Sim! Vamos primeiro para a Gazeta. Lá nos anos 90, ela tinha meio que uma parceria com a Rede Globo e exibia algumas séries ali em conjunto. Inclusive, a série Shider, a série Tokusatsu Shider, foi exibida primeiro na Gazeta e depois foi ser exibida na Globo. E dessa parceria também, mas por intermédio da Tectoy, a emissora exibiu um clássico querido por muita gente,
que é Zillion. Além do Zillion, passou por lá o Dom Drácula, o Pirata do Espaço e o Macross original, sem edição de Robotech, com o nome de Guerra das Galáxias. Mas esses, só para constar, não eram daquela parceria com a Globo, beleza? Agora, a TV Cultura, lá nos anos 90, também exibiu o clássico Kimba, o Leão Branco, que é uma cria do Osamu Tezuka, o nosso querido deus do mangá. Era uma versão meio censurada, que também passou aqui na Fox Kids, mas, né, passou. Também rolaram alguns filmes, eu tenho a minha colinha aqui que eu não vou lembrar de cabeça. Passou A Viagem de Chihiro, passou A Floresta de Miori, o anime do Colombo, João e o Pé de Feijão, Rio Iluminado e As Aventuras de Panda e Seus Amigos, que tem o dedinho ali do Miyazaki. E também chegaram a passar 2 episódios de Urusei Yatsura, que na época chegou aqui no Brasil como se fosse um filme, foi um VHS só com os 2 episódios unidos. Foi o mesmo material que a TV Cultura exibiu, então foi mais ou menos como se ela tivesse exibido um filme também. Aliás, quem trouxe a série pra cá foi o senhor Toshihiko Egashira, e também tem entrevista com ele aqui no J-Box. Se você não tiver visto, confere no link da descrição. E não foi só anime, a TV Cultura também exibiu alguns programas educativos do Japão, como foi o caso de Escola dos Monstros, que era uma série de fantoches, e também exibiram Pitágoras, que algumas pessoas devem se lembrar daqueles vídeos onde um objeto bate no outro objeto, que ocasiona o movimento de outro objeto, e se tiver um nome pra isso, me fala aí que eu não sei. Efeito dominó? Serve? Não sei. O mesmo Rafael Doidão falou o seguinte: Kaleido Star é um ótimo anime e teve muitos fãs quando passou no Toonami. Vão mencioná-lo no vídeo do Toonami? Não, nós já fizemos o vídeo do Toonami em 2 partes e não falamos de Kaleido Star porque Kaleido Star não passou no Toonami. O Felipe Rodrigues Gerlach, falei certo? Se não tiver falado, desculpa aí. Falou o seguinte, perguntou o seguinte: galera, vira e mexe em meio às hostes, original soundtracks de animes, não se encontra determinadas músicas. E uma em especial, mesmo trocando ideias com alguns camaradas em grupos, não encontramos nada sobre. Levando em consideração que possuem uma vasta rede de informações? Não. Tem ideia do motivo que vem a deixar certas faixas de lado? PS, a faixa em questão é a versão com vocal de Bye Bye My Love do primeiro filme de Fatal Fury. Grande abraço Felipe, e parabéns pelo ótimo trabalho, valeu! É difícil saber sobre essa faixa em especial, mas na maioria das vezes isso ocorre por questões burocráticas ou financeiras. Pode ocorrer, por exemplo, de uma música ser incluída em um anime devido à insistência de um membro do comitê de produção. E as músicas das hostes são distribuídas por outro membro e os dois não entraram num consenso. Outra possibilidade é do dono da música não ter chegado a um acordo em relação aos royalties de vendas dos discos, por exemplo, tentando cobrar um valor que é acima do que a empresa responsável pela host acharia aceitável pagar, tornando a inclusão inviável. No caso dessa trilha do Fatal Fury, como a versão instrumental está incluída no CD, isso leva a crer que provavelmente o que aconteceu foi uma treta entre a cantora, que não entrou no consenso, e aí foi só a versão instrumental pro CD. Essa próxima pergunta aqui é sobre uma coisa muito específica de quem quer trabalhar com editoração de mangá. Como não tem ninguém aqui no J-Box que trabalha com isso, a gente foi atrás de uma pessoa gabaritada para este assunto que vai responder para você agora. Olá, eu sou o Leonardo Kitsune do canal VideoQuest. Eu também trabalho para a editora Panini nos comics, ou editor Marvel na Panini, e também trabalhei antes disso na editora JBC, trabalhando diretamente com mangás. O J-Box me convidou para responder a pergunta do Thiago Cruz. O Thiago Cruz mandou a seguinte pergunta: galera do J-Box, como eu faço para trabalhar em uma editora como a JBC, Panini ou New Pop? Terminei a escola e gostaria de saber qual caminho deveria seguir para trabalhar na redação, edição e até mesmo tradução. O que seria necessário? É uma pergunta mais ou menos complexa, mas, para começo de conversa, domínio do português. Se você quer trabalhar com tradução, obviamente, domínio do japonês. E aí já vai todo um outro tempo de estudo que você precisa ter também. Precisa ter um belo domínio do japonês, além de conhecimento de mangá, né? Conhecer as nuances dos mangás, é importante isso também, mas principalmente domínio da língua japonesa e domínio da língua portuguesa. Isso para trabalhar com tradução, que não é um trabalho diretamente na editora. Você pode também trabalhar diretamente na editora, como revisão, redação, essa parte também. E aí, como eu disse, domínio do português. E para essas áreas, as editoras costumam dar preferência para quem estuda, para quem é formado ou está se formando em áreas como letras, editoração,
jornalismo, comunicação social, essas são as áreas que as editoras costumam buscar. Estude português, estude japonês, mande currículo. A Beth Kodama, editora da Panini, da parte de mangás da Panini, sempre está postando vagas da Panini, então fica de olho no perfil dela. A JBC tem a seção de Trabalhe Conosco no site, que eles consultam para os currículos, então quando é preciso alguém, eles vão consultar esse currículo sim, eu conheço casos. Então é isso, estude nessas áreas relacionadas com editoração, letras, jornalismo, estude português, estude japonês, caso você queira ter um diferencial, e manda currículo, fale com pessoas, esteja sempre atualizado. É isso, esse foi o meu caminho, eu sou formado em letras, eu não tenho conhecimento de japonês, então eu não revisava o japonês, eu revisava o mangá já traduzido do português. Hoje eu sou um pouco mais útil nos comics, porque eu sou formado em inglês, eu tenho domínio do inglês, então eu trabalho com comics americanos, da Marvel e da DC ocasionalmente também. Mas é isso, tem que estar sempre estudando, cara. E manda currículo, não esquece de mandar currículo. Falou! E essa próxima pergunta aqui é sobre o mercado de mangás, e a gente foi atrás de uma pessoa que trabalha vendendo mangás para responder para você. Confere aí. Olá pessoal, meu nome é Henrique Lanucci, muito prazer. Entre os colecionadores eu sou conhecido como Capitão Nigiri, sou dono da loja Capitão Nigiri. Se você não conhece, todos os meus endereços estão aqui embaixo, né? Tem o meu site oficial da minha loja, minha página no Facebook e o meu Instagram, e também o link para o meu canal no YouTube, que no momento está paralisado, mas vocês conseguem encontrar lá mais de 300 vídeos para vocês que gostam de mangás. Tá, eu vim aqui a convite do Rafael Brito do J-Box para responder uma pergunta do Antônio Nestor, que é: mesmo com a pirataria, os mangás estão vendendo bem no Brasil? E essa é uma boa pergunta. Sim, os mangás estão vendendo bem, né, apesar da pirataria, porque eu acho que não se vende apenas a leitura do mangá, né, vende-se também o colecionismo. E assim, todo o meu público, todos os meus clientes assim, são fissurados nesse hobby de colecionar, eles gostam de ostentar, né, uma prateleira ali com seus títulos favoritos. Muita gente está conseguindo aproveitar, né, essa onda de colecionismo que está surgindo cada vez mais forte, né, e está conseguindo trabalhar com isso assim como eu, né, eu já tenho 4 anos de loja, e eu acho inclusive que o hobby, o colecionismo, né, esse hobby é o que mantém o mercado ali bem aquecido, né. Eu, por exemplo, faço parte de um grupo de pessoas que não consegue ler no digital, né, conheço muita gente que não consegue ler digital, mesmo tendo, né, mesmo a gente já conhecendo uma geração que faz absolutamente tudo pelo celular, inclusive ler mangá, mesmo assim vai sempre existir uma parcela do pessoal que gosta de ler a edição física, né? E o hábito do colecionismo também é algo muito prazeroso, né? Eu coleciono já tem 17 anos e as editoras vêm trabalhando muito bem no produto delas, né? Vêm adaptando, vêm trazendo formatos diferentes, né? Para públicos diferentes, né? Gêneros e demografias. Eu sei que a gente já tem mais de 10 anos de publicações no Brasil, né? Parece muito tempo, mas para um mercado, né? Em um país como o Brasil, né? Desse tamanho, ainda é pouco tempo, né? Precisa de muitos anos ainda para a gente alcançar um público maior. Porque tem muita gente no Brasil inteiro que gosta de mangás e animes e não tem acesso a esse produto, né? A distribuição, infelizmente, não é tão eficaz assim, né? Não atinge todo mundo, atinge uma porcentagem muito pequena, né? No nosso território nacional. Mas, por exemplo, o meu segundo maior público aqui na loja Capitão Nigiri é de Fortaleza, né? Então, em primeiro lugar, a gente tem São Paulo, em segundo lugar é Fortaleza. Então, é questão das editoras perceberem esse público e trabalharem para que o produto delas chegue até, né, essa galera que tá longe de São Paulo, que tá longe do Rio de Janeiro, de Minas, né, que são os estados ali que não tem tantos problemas com distribuição. Eu também já fiquei com esse receio, pensando, tipo, meu Deus do céu, será que os mangás deixarão de ser publicados no Brasil por causa da pirataria, por causa do digital e tudo mais? Eu acho que quem quer ganhar dinheiro vai dar um jeito de adaptar o seu produto para continuar ganhando dinheiro com ele, né? A gente já vê isso, por exemplo, com a música, por que não, né? Com o hábito de leitura. Então essa é uma preocupação que já não percorre mais na minha cabeça. Visita minha loja, meu Instagram, minha página no Facebook, tenho certeza que vocês vão curtir o meu trabalho. Nos vemos numa próxima, valeu J-Box! E enfim, vamos às perguntas sobre o J-Box, que incrivelmente as pessoas querem saber sobre a gente. Vamos lá. O Glauber Augusto pergunta: o tio Claude continua na equipe do J-Box? Gostava das matérias feitas por ele? Sim, o tio Claude continua na equipe do J-Box, ele é o fundador desta bagaça, só que devido ao trabalho normal dele, ele atua mais fazendo de vez em quando os roteiros do Trivia Box. Ok? A Renata Salles mandou várias perguntas aqui, a gente juntou algumas delas. A primeira é: vocês são de onde?
Eu jurava que eram de São Paulo. Pois é, Renata, aqui no J-Box praticamente todo mundo é de um planeta diferente. Isso aqui, em minha volta, fica em Brasília. O tio Claude mora em Minas, o Lark é do Rio de Janeiro, juntamente com o nosso estagiário Luiz Afonso, que na verdade mora em Niterói, ou seja, é tudo dividido por uma poça gigante. Tem o Lê, que esse sim mora em São Paulo, mas no interior de São Paulo, lá pro mato, como ele mesmo fala. E a Nani, que é nossa colaboradora, que também mora em São Paulo. Quem faz os desenhos na parede do cenário? Eu. Qual a origem do J-Box? Por que e quem resolveu criá-lo? O J-Box surgiu em meados de 2002, quando o lendário Rafael Doko e o tio Claude resolveram fazer um site informativo sobre cultura pop japonesa, baseado nas revistinhas que eles liam nos anos 90. Isso acabou chamando a atenção do Lark, que logo foi incorporado na equipe. Mas é bom frisar que nessa época o J-Box não se chamava J-Box, era Japan X. Aí um belo dia o Doko resolveu virar gente e seguiu o rumo dele, e o tio Claude e o Lark resolveram tocar a bagaça pra frente por conta própria. E ali em 2004 mais ou menos, eu também era leitor daquele site e comecei a encher o saco e acabei entrando e estou aqui até hoje. Ainda na bateria de perguntas da Renata, pretendem voltar a atualizar o site? Sim, o site vai voltar, tudo bem que ele nunca foi, tá lá daquele jeito meio estranho, mas ele vai voltar bonitão. Aguarde. O problema é que hoje em dia a gente não consegue enxergar o J-Box como um trabalho pequeno ou médio, e por conta disso a gente tem que quebrar a cabeça, porque esse negócio aqui não dá dinheiro. E como mesmo sem dinheiro a gente quer ter no ar um portal que a gente tenha orgulho, que tenha o máximo de informações para vocês que gostam desse conteúdo e também pra gente, que a gente também gosta, isso está em processo lento. Somos nós mesmos que estamos fazendo juntamente com amigos desenvolvedores, e a previsão é que retorne bonito do jeito que tem que ser esse ano. Primeiro semestre? Talvez. Vamos torcer aí, cruza os dedos junto com a gente. Agora vamos para as perguntas do Woody Pedroso. Quantas pessoas fazem parte da equipe do J-Box atualmente? São 6 e a gente já falou de cada um deles aqui, mas tem também o Guilherme, que fica atrás da câmera, não tá hoje, mas ele costuma ficar atrás da câmera, e tem mais gente vindo por aí. Vocês já pensaram em fazer vídeos com aquelas matérias antigas do site? Na verdade, a gente pensa nisso antes mesmo da gente começar a alimentar esse canal aqui. O problema é que a gente não encontrou ainda o formato ideal para transpor essas matérias no formato de vídeo, porque vai ficar muito grande. A gente já tem um formato de vídeo grandinho que é o Trivia Box, e as matérias em vídeo provavelmente seriam maiores ainda. No modelo de produção que a gente tem hoje, provavelmente a gente teria que ficar algumas semanas sem os vídeos que vocês já conhecem para poder ter esse vídeo sobre algum anime, uma série tokusatsu específica. Será que vale a pena? Sinceramente eu não sei ainda. Mas se você ou mais pessoas querem ver um vídeo desse, tragam mais gente pra cá. Quanto mais gente vendo os nossos vídeos, mais chances da gente poder fazer mais conteúdo, vídeos diferentes, formatos diferentes e etc. Em 2018 teremos lives ou coisas para interagirmos mais com vocês? Provavelmente não, porque eu sou uma pessoa muito tímida para poder fazer live, e também a gente não tem as condições técnicas ideais para isso. Se fosse para fazer, teria que ser com o mínimo de profissionalismo, e por enquanto a gente não tem como fazer isso. Para fechar, o Gabriel Seleghini perguntou quando e de onde surgiu a ideia do J-Box, isso eu já respondi aqui, e da equipe original, quem ainda continua no projeto. O Claude continua no projeto, o Lark continua no projeto, assim, considerando o J-Box, que o J-Box em si, com o nome J-Box, surgiu em 2005. Em 2005 tinha o Lark, o tio Claude, que continua aqui, e também tinha eu, que continua aqui. Então são esses 3 da equipe original. E por aqui nós encerramos esse primeiro J-Box Responde. Se você gostou, quer ver mais vezes a gente respondendo perguntas de vocês, comenta aí e também deixa o like para dar aquela moral, e também se inscreva no canal se você for novo por aqui. No próximo JFAQ, quem vai responder as perguntas é a Larissa Tassi. Vocês mandaram algumas perguntas numa época aí que a gente pediu para vocês mandarem, e ela respondeu essas perguntas e vai ser o próximo JFAQ. Quando vai ter um J-Box Responde número 2? Não sei, depende de vocês.
Comentem aí. Até o próximo vídeo. Falou!